Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Espaço Capitão aqui do canal Roda de Proa. Rádio VHF é o assunto dessa 15ª aula, um tema recorrente nos exames de capitão amador. Tanto é que nessa aula nós vamos resolver 8 questões de prova. Assista até o final porque tem muito conteúdo importante para você. E por falar em conteúdo importante, preciso falar também sobre as dicas top aqui do canal. Diariamente nós estamos postando às 19 horas aqui no YouTube e também no Instagram dicas para a prova de capitão amador. São dicas relevantes, importantes que você não deve perder. Anote, estude, porque com certeza vai enriquecer muito os seus estudos. Essa é uma maneira interessante de estudar, muito utilizada por vestibulandos e também por quem faz concurso público. Então, adote esse método que com certeza a sua preparação vai melhorar muito. A única coisa que eu peço em troca é que você deixe o seu like nas dicas, pois assim o algoritmo do YouTube vai entender que elas são importantes, são relevantes e entregam para mais pessoas. Bom, para você que não me conhece ainda, meu nome é Sérgio Cosentini, sou instrutor náutico habilitado como capitão amador e você está no canal Roda de Proa, um canal de conteúdo exclusivamente náutico. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa 15ª aula. O transceptor VHF é o principal equipamento a bordo de embarcações de pequeno e médio porte, empregada em águas interiores e na costa. Assim como eles também compõem as estações terrenas e as embarcações de grande porte, como os navios, que são empregadas na navegação de longo curso. A sua versatilidade é decorrente da sua forma compacta e principalmente da facilidade operacional, já que suas frequências de chamada e trabalho são pré-sintonizadas, denominadas canais. A sigla VHF vem de Very High Frequency ou frequências muito altas que operam na faixa de 30 a 300 MHz. Porém, os VHF marítimo utilizam-se da faixa de frequência de 156 a 174 MHz, o que gera ondas muito curtas, de aproximadamente 2 metros. Lembrando que a frequência é inversamente proporcional ao comprimento das ondas, ou seja, quanto maior a frequência, mais curtas serão as ondas. E essas ondas elas se propagarão em linha reta e sem reflexão, e daí nós temos que ter antenas o suficientemente altas para compensar a curvatura da Terra. Portanto, o alcance do nosso rádio vai depender da altitude da antena. Falando um pouco mais sobre antena, elas são parte fundamental para que as radiocomunicações funcionem corretamente. Elas possuem um funcionamento duplo, ou seja, elas emitem e recebem. Quando emissoras, elas irradiam para o espaço ondas eletromagnéticas, porém, quando elas são receptoras, elas captam essa energia distribuída. Portanto, o que nós desejamos de uma antena é que ela irradie o máximo de energia quando está emitindo e que ela recolha o máximo possível de energia quando está em recepção. O sinal do VHF é descrito como sendo do alcance visual do horizonte óptico. Entretanto, na prática, ele é cerca de 20% maior. Na aula sobre determinação de distâncias, a aula número 28 do Espaço Mestre Amador, eu abordei um método da determinação ao horizonte, que utiliza a fórmula 2 vezes a raiz quadrada da elevação do olho do observador. Isso nos dá a distância ao horizonte em milhas. Aqui nós vamos utilizar a distância ao horizonte em VHF e uma fórmula muito parecida, 2,5 multiplicado pela raiz quadrada da altitude da antena.
Em cima desses dois temas, eu trouxe duas questões de prova. A primeira, em 2016, dizia o seguinte: a altura da antena é o principal fator na determinação de alcances em transceptores VHF, apesar de a potência de tais aparelhos também influenciar esse alcance. Considerando a curvatura da Terra, o sinal VHF é muitas vezes descrito como de alcance visual. Entretanto, na realidade, seu alcance é aproximadamente, e aí ele quer saber quantos por cento e se é maior ou se é menor que o alcance visual. Como nós acabamos de ver, então está bem fácil. Então, o seu alcance é aproximadamente 20% maior que o alcance visual. Portanto, a alternativa correta é a letra B. Em 2013, a questão dizia o seguinte: estando a antena VHF radiotelefonia de uma estação costeira numa altitude de 49 metros, qual a distância provável de se comunicar com uma embarcação cuja antena esteja a 9 metros do nível do mar em condições normais de refração da atmosfera? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é calcular a distância com que a estação consegue se comunicar. Então vamos lá, nós temos aqui a antena, vamos aplicar a fórmula 2,5 multiplicado pela raiz quadrada da altitude da antena da estação costeira, que é de 49 metros, e nós temos que raiz quadrada de 49 é 7. 2,5 multiplicado por 7, nós vamos encontrar 17,5 milhas. Então está calculado da estação costeira. Agora vamos para a embarcação. A embarcação tem uma antena numa altitude de 9 metros. Então vamos aplicar a mesma fórmula, 2,5 multiplicado pela raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 é 3, portanto 2,5 vezes 3, encontramos 7 milhas e meio. Agora basta somar as duas distâncias. Então eu tenho 17 milhas e meia mais 7 milhas e meio, vamos encontrar aqui 25 milhas, que é a provável distância para a estação se comunicar com essa embarcação. Alternativa correta, letra A. Além da antena, outro ponto que limita o alcance do VHF é a própria potência do equipamento, que por normas internacionais fica limitada a potência máxima de 25 watts. Eu vou dar um zoom no visor desse equipamento para a gente fazer uma leitura e eu tenho aqui exatamente os 25 watts, significa que ele está usando esse equipamento na sua potência máxima, porque assim eu posso fazer uma comunicação a longa distância. Entretanto, se eu estou dentro de uma área portuária próximo da minha marina, preciso fazer uma comunicação a curta distância, é de boa praxe você reduzir essa potência para 1 watt, porque assim você não interfere nas outras embarcações que estão nas imediações. Bom, para os rádios portáteis, essa potência fica limitada entre 1 e 6 watts. E como é que eu seleciono quando eu quero 25 e quando eu quero 1? Ou quando eu tenho 1 e quero 6? Como é que eu faço essa seleção? Exatamente por um botão chamado aqui High e Low, alto e baixo, ou em alguns equipamentos vai ter 1/25. Então é através desse botão que nós fazemos a seleção da potência a ser utilizada. Normalmente, as comunicações marítimas entre embarcações são realizadas utilizando-se o sistema simplex, onde as duas estações transmitem e recebem utilizando a mesma frequência. Desta maneira, nós temos que, ao final de cada conversação, utilizar a palavra câmbio. Para finalizar nossa transmissão, podemos usar também a palavra over. Já no sistema duplex, as estações transmitem em frequências diferentes. A frequência de transmissão de uma estação é a frequência de recepção da outra e vice-versa. Dessa maneira, a conversa desenrola-se como se nós estivéssemos utilizando um telefone comum, ou seja, podemos falar e ouvir simultaneamente.
E em 2016, uma questão de prova abordou exatamente o sistema simplex. Dizia o seguinte: é uma característica dos equipamentos de comunicação em VHF instalados nas embarcações. Alternativa A: não ter condições de fazer uma chamada seletiva digital. Essa alternativa não procede porque desde 1999 os rádios VHF estão equipados com o recurso da chamada seletiva digital, o DSC, no canal 70. Então a alternativa A está descartada. Alternativa B: utilizar vários canais de socorro em radiotelefonia para facilitar as comunicações em caso de perigo. Também está errada, nós só temos um canal, que é o canal 16, como alternativa à primeira substituição, o canal 9. Então a alternativa B também está errada. C: possuir um alcance superior aos rádios em média frequência. Também está errado. Os rádios de média frequência, SSB-MF, são rádios com um alcance bem maior que o rádio VHF. Então a alternativa C também está errada. D: não ter limite de potência para a sua utilização. Nós vimos que por normas internacionais a potência dos rádios estão limitadas à potência máxima de 25 watts. E, em uma conversação, operar em simplex, o que significa que apenas uma parte no canal de mão dupla pode falar de cada vez. Exatamente, essa alternativa está correta. Acabamos de ver o sistema simplex. Então, alternativa correta, letra E. Todas as embarcações que tenham estação de rádio a bordo, bastando para isso ter apenas um VHF, terão de possuir uma licença de estação navio. Com a licença, será fornecido o indicativo de chamada para a estação licenciada e o MMSI. O indicativo de chamada é a característica de identificação usada no início, durante e no término da transmissão. O número MMSI, Identidade do Serviço Móvel Marítimo, é um código de 9 dígitos que funciona como um número de autoidentificação DSC e é necessário para utilizar as capacidades DSC do seu rádio. São 3 as chamadas prioritárias em VHF, no canal 16. A chamada com prioridade 1 é o socorro. Para isso, utilizamos a palavra Mayday para identificá-la. Significa que a embarcação está sob ameaça de perigo grave e iminente, há risco para a tripulação e solicita auxílio imediato. A segunda chamada prioritária é relativa à urgência, identificada pelas palavras pane. Escreve-se pan, pronuncia-se pane. A mensagem de urgência indica que a embarcação que está transmitindo tem uma mensagem muito urgente relativa à segurança de uma embarcação, de uma aeronave ou mesmo de uma pessoa. Então, urgência é a segunda chamada prioritária no VHF. A terceira chamada prioritária diz respeito à segurança e é identificada pela palavra sécurité, que deve ser pronunciada, assim como as outras, 3 vezes. Então são repetidas 3 vezes, tanto Mayday, quanto pane, quanto sécurité. A mensagem de segurança indica que a estação vai transmitir uma mensagem relativa à segurança da navegação ou avisos meteorológicos importantes. Diferente das outras 2 chamadas, inicialmente essa chamada é transmitida no 16, porém a mensagem de segurança ela é transmitida no canal 13, que é o canal de segurança de embarcações. Nesse instante você deve estar se perguntando, será que isso cai no exame de capitão amador? Eu digo a você que cai no exame de arraiz amador, de mestre amador e não seria diferente no exame de capitão amador. Em 2018, a questão dizia o seguinte: um capitão amador navegava em seu barco a cerca de 100 milhas da costa, quando avistou um derrelito perigoso à navegação. Para alertar as embarcações nas imediações e os órgãos responsáveis pela segurança da navegação, o capitão transmitiu uma mensagem de... Apesar de parecer simples, essas questões elas
pegam muita gente. Veja, perigo, você pode dizer, mas perigo e urgência e socorro, tudo está muito próximo, né? Só que a identificação é que é importante. Nós não temos a identificação na chamada por perigo. Nós temos socorro, segurança e urgência. Da mesma forma, você pode falar: o socorro não é urgente? Sim, todo socorro eu preciso de uma urgência, mas nem toda urgência é um pedido de socorro. Então elas são identificadas dessa maneira e você não pode se confundir, porque as pegadinhas elas existem, tem que se tomar bastante cuidado. Nós não temos a chamada de perigo, então nós temos socorro, que é identificada pela palavra Mayday, segurança, que é identificada por Securité, e urgência, que é identificada por Pane-Pane. Imediata, isso aqui nem existe. Muito bem, então a mensagem aqui foi relativa à segurança da navegação, e segurança da navegação, alternativa C, Securité. A urgência diz respeito à segurança da embarcação ou de uma pessoa, então não é a segurança de todos que estão envolvidos na área, né? Aqui é a segurança da sua embarcação e das demais embarcações, a segurança de todos, segurança da navegação, onde inclui-se os avisos meteorológicos importantes. Ainda no ano de 2018, mais uma questão. Navegando a cerca de 10 milhas de terra, a embarcação de um capitão amador ficou a matroca devido a avarias no motor. O capitão, ao analisar a situação, verificou que necessitaria de auxílio, porém não era imediato, porque não havia pessoas em perigo de morte. Para pedir ajuda, a mensagem que o capitão enviou foi de. Então veja, do mesmo jeito da outra, nós não temos a mensagem de resgate. Socorro não tem perigo de morte, então não pode ser socorro, não pode ser Mayday. Urgência, Pane-Pane, então aqui sim, porque ele tem avarias no motor, ele pode esperar, porém ele precisa de ajuda. Salvamento, não existe essa mensagem, e segurança também não, porque não é um Securité com segurança para a navegação. Portanto, a alternativa correta, letra C. Eu quero passar mais duas questões para você, mas antes eu preciso falar rapidamente sobre a chamada seletiva digital, o DSC, que opera no canal 70 do seu rádio VHF. Você pode iniciar uma chamada, seja ela de socorro, de urgência, de segurança ou até mesmo de rotina, via DSC. Porém, somente as chamadas de socorro e de urgência é que terão uma sequência posterior no canal 16. As chamadas de segurança e de rotina deverão migrar para outros canais que não o canal 16. E em cima disso, exatamente desse assunto, que a Marinha trouxe duas questões de prova que eu apresento agora para você. Ao interceptar uma chamada de socorro DSC em VHF, um capitão deverá ajustar a escuta posterior em radiotelefonia na frequência. Então, essa questão 2014. A de 2018, praticamente a mesma questão, com a diferença básica que aqui ele pede o canal e aqui ele pede a frequência. Ambas, o capitão ele interceptou uma mensagem DSC de socorro. Então tá aqui socorro, tá aqui socorro. Aqui ele quer o canal e aqui ele quer a frequência. Então veja, a chamada de socorro e de urgência, elas terão uma escuta posterior no canal 16, 156,8 MHz. E aqui canal 16. Então fique atento a esse tipo de questão, porque não é difícil aparecer nas provas. A transmissão de uma chamada de socorro pelo DSC de uma embarcação em perigo pode ser iniciada pela simples pressão do botão Distress no painel frontal da unidade de controle. Então nós temos esse botão no nosso painel da frente do rádio, que é protegido por uma capinha justamente para que não seja pressionado acidentalmente. E você só vai poder utilizá-lo de fato
se a chamada for de socorro, a identificação do Mayday. Para chamadas de urgência e segurança, não podemos utilizar o botão Distress. E agora, para encerrar essa aula, uma última questãozinha de prova. Em 2014, o canal VHF estipulado para a chamada seletiva digital DSC é o 16, 70, 68, 13 ou 9. Qual será a resposta correta? Alternativa B. Com essa última questão, encerramos então mais uma aula. Eu espero de coração que o canal esteja ajudando você a se preparar melhor. Desejo-lhe bons estudos, bons ventos, um forte abraço e nos vemos na próxima aula. Até lá!